Fala pessoal, boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um que acompanha aqui o canal Estação Cristã. Estou postando esse vídeo aqui depois de um bom tempo sem postar vídeos aqui, mas me surgiu aí a vontade de comentar num vídeo alguma coisa sobre profecia. E a profecia que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo um pouco, talvez eu vou fazer em algumas partes desse vídeo, mas vamos pensar primeiro nesse. A profecia de Gog e Magog, de Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39. Bom, já ouviu falar sobre Gog e Magog na Bíblia? Esse termo, essa expressão Gog e Magog, ela aparece tanto no livro do profeta Ezequiel, quanto também no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 20, quando ele vai tratar sobre a rebelião final de Satanás após a sua soltura ali do abismo, onde ele vai sair para enganar as nações e vão cercar a cidade santa. Aí o texto usa a expressão, Gog e Magog. Ali é uma referência à junção, de nações do mundo para guerrear e atacar ali a cidade santa. Não é o mesmo Gog e Magog do profeta Ezequiel. Há aqueles que defendem que é a mesma guerra. Eu sou daqueles que defendem que não é a mesma guerra. A guerra de Gog e Magog do profeta Ezequiel parece estar limitada às regiões de Israel, aos montes de Israel ali e ao redor de Israel. Já Gog e Magog de Apocalipse 20 parece estar, a limitação dela, a extensão dela parece ser maior, porque o texto diz que Satanás vai sair a enganar as nações dos quatro cantos da terra. Então vai ser uma abrangência maior. Já o Gog e Magog de Ezequiel, do profeta Ezequiel, parece estar limitado às regiões ali de Israel, e ao redor ali de Israel. Mas o que me chama a atenção não é interpretar essa profecia de Gog e Magog de Apocalipse 20, até porque, para mim, lá é bem claro o texto, é algo que vai acontecer após o milênio, após a soltura do diabo. Enfim, é algo mais fácil de se interpretar. Agora, a profecia de Ezequiel capítulo 38 e 39, para mim já é uma profecia complicada de se interpretar ela, de entender quem é esse Gog que a profecia traz, que terra é essa de Magog, que a profecia fala que Gog vem de Magog, quem são os seus aliados nessa batalha, que é citado alguns nomes ali, de algumas nações, que se a gente trazer para os dias de hoje, a gente vai ver que são nações islâmicas, algumas nações do Oriente Médio, algumas nações até mesmo da Europa, nos dias de hoje, porque aí a gente pega ali o rastro genealógico dessas nações, e vê onde esses habitantes começaram a viver. A gente vai chegar em algum nome de nações contemporâneas de hoje. Em que momento essa guerra vai acontecer, quem é esse Gog, o que é essa guerra, quando isso vai acontecer, são alguns pontos meio complicados de se entender nessa profecia e de difícil análise, na minha opinião. Por exemplo, para mim, dentro da escatologia, essa profecia é uma das mais difíceis de se interpretar. Inclusive, é difícil achar debates na internet sobre essa profecia. É difícil até mesmo achar livros que comentem sobre essa profecia. Para eu, até hoje particularmente, o único material mais robusto que eu já li sobre a profecia de Gog e Magog do profeta Ezequiel foi o livro do Thomas Ice, A Batalha de Gog e Magog. Livro muito bem escrito, muito bem feito. Lá ele defende a visão que ele tem sobre essa profecia, dá os seus argumentos, muito bem argumentado. E também existem vídeos na internet do pastor Nathan Rufino falando sobre Gog e Magog, porém ele defendendo uma visão diferente da visão tradicional, vamos dizer assim. Tá? Nathan Rufino se defende Gog ser o anticristo, mais um título que a Bíblia dá para o anticristo, e ele faz uma argumentação muito boa sobre isso.
Já o Thomas Ice, no seu livro, defende que Gog ali seria o líder de uma futura invasão à terra de Israel, e esse líder estaria encabeçando essa invasão, e esse líder seria um líder russo, tá? Que estaria aí à frente, né, de uma invasão russa à nação de Israel. Dos dois lados tem bons argumentos, né? Mas quando eu olho para isso e leio a profecia na íntegra na Bíblia, eu confesso que eu fico sem saber qual das duas linhas de interpretação defender. Tá? Até porque é meio difícil essa profecia de interpretar. Tá? Embora hoje eu esteja mais tendencioso a entender que essa guerra se trata do Armagedon, mas ainda tem algum pé meu, né, na interpretação de que se trata de uma invasão futura da Rússia à terra de Israel. Bom, enfim, a gente precisa entender também que o contexto que cerca essa profecia, por exemplo, no capítulo 36, Deus está usando o profeta Ezequiel para profetizar aos montes de Israel e dizer, né, que os inimigos que os cercam seriam derrotados pelo Senhor, né, seriam dizimados pelo Senhor. Por exemplo, aqui no versículo de número 2 do capítulo 36 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, pois o inimigo disse contra vós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Então, os inimigos de Israel estavam olhando para Israel e dizendo: os montes de Israel, os lugares altos de Israel são nossos. E aí Deus vem e profetiza contra eles, né, usando ali Ezequiel, prometendo juízo, né, contra esses inimigos de Israel que estavam pensando dessa maneira. Por exemplo, versículo de número 5 e 6 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos e contra todo o Edom. Então, Deus profetizando aqui contra os pagãos e contra Edom. Interessante que o capítulo 35, é um capítulo anterior, o Senhor também vai usar Ezequiel para profetizar contra o monte Seir, que também é Edom ali, as redondezas de Edom. Então veja que a cercania, né, da profecia de Ezequiel 38 e 39 é Deus lançando profecias contra os inimigos de Israel que estão ali à sua volta. Então Israel está no epicentro dessa profecia e Deus, no capítulo 35, capítulo 36, está fazendo profecias contra esses inimigos de Israel. Tá? Versículo 6 do capítulo 36. Profetiza, portanto, sobre a terra de Israel e diz aos montes e às colinas, e aos rios e aos vales, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu falei no meu ciúme e na minha fúria, porque carregastes a vergonha dos pagãos. Então, aí versículo 7 e 8 diz assim, portanto, assim diz o Senhor Deus: Eu levantei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, lançareis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, porque eles estão à mão para vir. Então Deus, no capítulo de número 36, ele está fazendo, né, uma profecia contra os inimigos de Israel que estão ao seu redor, que estavam olhando para Israel e dizendo: os montes de Israel, os lugares altos de Israel, tudo é nosso. E aí Deus vem na fúria do seu ciúme, promete livrar Israel e aplicar juízo contra esses inimigos que estavam ali cercando Israel. Versículo 24 do capítulo 36, porque eu os levarei dentre os pagãos e vos ajuntarei de todas as nações e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então, no versículo 24, Deus promete uma restauração para o povo de Israel. A gente sabe aqui que o contexto histórico do livro de Ezequiel, Jerusalém, né, Israel está sofrendo um cativeiro babilônico, está dispersado entre as nações, e Deus não só promete juízo contra os inimigos de Israel,
que estão ao redor, mas também promete uma restauração para o próprio povo de Israel. Uma restauração onde Deus vai pegar esses judeus espalhados pelo mundo, este povo dele, e vai tornar a reunir na sua terra. Tá? E o verso 24 diz que Deus vai levar eles de dentre os pagãos, né? E vai plantar eles, trazer eles para dentro da vossa própria terra. Tá? Aí o versículo 36 do capítulo 36 diz assim: Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados, que no caso seria Israel, né, que foi arruinada pelo cativeiro, mas Deus tornaria a edificá-la, e os pagãos saberiam disso, e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Então, o capítulo 36, que cerca ali o capítulo 38 e 39 da profecia de Gog e Magog, é um capítulo onde Deus usa Ezequiel para profetizar contra os inimigos de Israel, que estão ao seu redor, tá? Edom, Monte Seir e os inimigos ali que cercam Israel. Deus também faz uma promessa de restauração ao povo de Israel na sua terra, a sua terra, falando que vai trazer eles de dentre os povos, né? E os pagãos iriam saber disso, ficaria evidente no meio dos pagãos que o Senhor é aquele que edifica os lugares arruinados e que planta naqueles que estavam assolados, né? Então olha para você ver o teor, né, da profecia do capítulo 36, que está aí no contexto próximo do capítulo 38 e 39. E é importante notar que esses inimigos estavam cobiçando os montes de Israel, no capítulo 36. Né? Os montes de Israel são nossos, os lugares altos são nossos. E aí Deus vem e promete juízo contra eles. O capítulo 37, que é o capítulo que também cerca o capítulo 38 e 39, é um capítulo que todo mundo conhece como a visão do Vale de Ossos Secos, né? E esse capítulo fica muito claro que é Deus prometendo uma restauração ao povo de Israel, que estava nesse cenário aqui como ossos secos no meio de um vale. Tá? E isso fica claro, né? Fica claro porque o próprio Deus vai dizer no versículo 12 do capítulo 37 ao profeta, ele diz assim: Portanto profetiza, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair dos vossos túmulos e vos trarei a terra de Israel. Então, Deus ele renova a promessa novamente de uma restauração, assim como ele já tinha citado no versículo 24 do capítulo anterior. Tá? E ele mostra nessa visão ao profeta Ezequiel, dizendo que aquele vale de ossos secos era toda a casa de Israel e que Deus iria restaurá-los, assim como o profeta viu em uma visão quando ele profetiza e aqueles ossos começam a se juntar um ao outro e crescer carne e se coloca em pé um grande exército. Aí no versículo 21 e 22 ele diz assim: E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os ajuntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. Novamente, eu volto com você no versículo 24 do capítulo 36, que Deus usa a mesma linguagem lá, né? E ele repete aqui no versículo 21 do capítulo 37. E eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel. Os montes de Israel que estavam sendo cobiçados pelos seus inimigos ao redor no início do capítulo 36. E Deus está prometendo uma restauração e fazer deles novamente uma nação sobre os montes, sobre os lugares altos. Tá? Então o capítulo 37 é Deus prometendo essa restauração nacional e física do povo de Israel. Então a gente precisa entender essas duas profecias que antecedem o capítulo 38 e 39 para a gente entender, ou tentar pelo menos procurar entender em que momento a profecia de Ezequiel 38 e 39 vai ocorrer. Porque a gente vai perceber que
para a profecia de Ezequiel 38 e 39 está com o caminho pronto, né, para ser cumprida, a profecia do capítulo 37 precisa ter sido cumprida primeiro, que é justamente essa restauração do povo de Israel, que também foi prometida no final do capítulo 36 e que é dita novamente, renovada em detalhes no capítulo 37. E aí sim a gente está pronto para ver o cumprimento do capítulo 38 e 39, que é a profecia de Gog e Magog. Então, essas duas profecias, capítulo 35, ou melhor, capítulo 36 e 37, são duas profecias que cercam o capítulo 38 e 39 e que a gente precisa entender para poder chegar na leitura do capítulo 38 e 39. Embora não seja tão fácil, mas eu achei interessante esse contexto próximo que cerca os dois capítulos, porque se a profecia do 37 não se cumprir, não tem como o 38 e 39 se cumprir. Então, uma vem antes da outra. E o que a gente vê pela história, que a profecia de Ezequiel, capítulo 37, principalmente em detalhes, foi cumprida já parcialmente. Tá? Então a gente encontra, né, elementos de dupla referência, mas parcialmente já foi cumprida. Então aí a gente pode ter uma luz para tentar interpretar em que momento a invasão de Gog e Magog vai ocorrer dentro ali da nação de Israel, que é o que o capítulo 38 e 39 traz. Não é uma profecia tão fácil, mas na primeira parte desse vídeo eu queria falar um pouco sobre essa cercania, né, do que ronda aí em volta do 38 e 39, para poder a gente depois entrar na profecia em si. Tá certo, gente? Deus abençoe. Dá uma lida depois capítulo 35, 36 e 37 de Ezequiel. Lê com calma, porque profecias assim no Antigo Testamento tem alguns elementos que às vezes é difícil a gente entender numa leitura superficial, mas leia com calma, note, marque algumas coisas interessantes, assim como eu faço, tá? E preste bem atenção para você ver nos elementos que cerca as profecias de Ezequiel. Deus abençoe e até a próxima.